Então, esse aqui é o gráfico não indexado de Petrobras. Como a gente vê, ele é inanalisável, né? Vou indexar aqui por dólar. Pronto. Então, agora eu indexei esse gráfico pelo dólar. Tá? O que significa indexar um gráfico por outro, ou simplesmente indexar um gráfico? Significa que eu vou fazer um gráfico aqui novo, Petri 4, não indexado. Deixa eu ver uma data boa aqui, 11 de março de 87. Eu vou comparar esse gráfico, indicadores, editar, comparativo, com o gráfico do dólar. Tanto faz. Então aqui a gente tem o gráfico de Petrobras e o gráfico do dólar. Tá? O gráfico do dólar, não tá o que a gente está vendo aqui são os valores de Petrobras, não do dólar. Quando a gente indexa um gráfico pelo outro, a gente vai fazer o quê? A gente vai simplesmente dividir esta série aqui, que é a do gráfico de Petrobras, por esta série, que é a série do dólar. Então, nesse dia, a gente vai olhar, quanto que valia Petrobras nesse dia? Ó, Petrobras nesse dia valia, aqui, um real, né? Aqui em 94. Tá, Petrobras estava valendo R$1. E o dólar estava a quanto? O dólar estava... esse preço aqui não é válido, então... mas digamos, x reais. Né? Então eu vou dividir R$1 por x reais e a gente vai ter o preço da Petrobras em dólares. Tá? Então é isso que acontece quando a gente indexa. Ok. Então, isso significa, por exemplo, que Petrobras hoje está valendo 15,54 dólares. Por quê? Porque Petrobras, se a gente pegar o preço de Petrobras hoje e dividir pelo dólar, nós vamos ter esse resultado. Que com 15,7 dólares a gente consegue comprar uma ação de Petrobras. Aqui, neste topo, para comprar uma ação de Petrobras, a gente está vendo aqui na escala, que a gente precisava de 20,6 dólares. Nesse ponto, se quisesse comprar Petrobras, você precisava de 20,6 dólares. É quanto valia Petrobras na época. Tá? Bom, então, quando a gente simplesmente indexa um ativo pelo outro, a gente vê a escala. O valor da escala é o valor do ativo indexador, né? Então, aqui a gente pegou o Petri 4, e dividiu pelo dólar, tá? Que é o EUSCOM no terminal enfoque. Ok. Então, o valor que a gente está vendo aqui na escala é o valor em dólares de Petri 4. Quantos dólares você precisa para comprar uma Petri 4? Tá? Ok. Mas, às vezes, a gente não quer ver o valor em dólar de Petri 4. Por exemplo, se eu tivesse usado um índice de inflação, o índice de inflação ele está na casa de acima de 1.000 pontos, eu acredito. Então, imagina, o preço de Petrobras, que deve 20 e poucos, 30, dividido por 1.000. Ia ficar um valor que a gente não ia conseguir entender nada. Então, o que a gente faz é que a gente simplesmente corrige, a gente indexa, e depois a gente fala, ok, mas se eu quisesse ver toda esta série no preço em reais, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ver... multiplicar toda ela, esse EUSCOM é o dólar, pelo valor do dólar de hoje.
deste dólar aqui. Então, eu dividi toda a série de Petrobras por toda a série do dólar, tá? Que são números fixos, e eu ia ter que multiplicar todo mundo pelo valor do dólar de hoje. Quando a gente faz isso, o que acontece é que nós temos a escala em reais, tá? Porque o dia de hoje vai ficar... no dia de hoje a gente vai estar dividindo Petri 4 de hoje pelo dólar de hoje e multiplicando pelo dólar de hoje. Então, a gente vai cortar aqui e a gente vai ter o valor de Petri 4. A diferença é que o gráfico, a gente vai fazer isso no gráfico todo, então todo o gráfico vai subir, tá? Então, na prática, o que acontece é que a gente tinha uma escala, quando a gente mudar, a gente vai ter outra escala. A gente vai ter escala em reais, e essa escala leva em conta o valor do dólar de hoje. Como ela leva em conta o valor do dólar de hoje, sempre que a gente tiver, todos os dias, a escala vai mudar um pouquinho. Sempre que a gente tiver uma variação no dólar, a escala vai mudar um pouquinho, tá? Bom, esse é um ponto um pouco complexo, um pouco difícil. O importante é a gente entender que a gente tem duas formas de indexar. Ou a gente vê os ativos com o valor do indexador, tá? Que nesse caso é o dólar. Então, ou a gente vê Petri 4 em dólares, ou a gente simplesmente inflaciona o passado. Isso significa utilizar o dólar para corrigir o passado. Tá? E a escala vai estar em real. Nós costumamos usar esta indexação porque facilita o trade, né? A gente quer ver a escala em real e não em dólares, tá? Para conseguir entender, né? Agora sim eu consigo entender mais facilmente. Ah, tá, tô vendo Petrobras aqui o valor 27,58, que é quanto está valendo Petrobras. Vejam inclusive que está sobre esta reta de suporte, assim como o Ibovespa. Então é isso que a gente começa a usar.